O Supremo Tribunal Federal deu um golpe contra o Poder Legislativo em dezembro na decisão sobre o rito do impeachment. E agora, para manter o golpe, vai precisar de mais malandragens ainda do que aquelas usadas pelo ministro Luiz Roberto Barroso, como eu venho demonstrando lá no meu blog. Isso porque na segunda-feira, antes do Carnaval, a Câmara dos Deputados finalmente reagiu à decisão do STF, ingressando no Supremo com os embargos de declaração, um documento poderosíssimo assinado pelos advogados Renato Oliveira e Marcelo Ribeiro, que demole as malandragens de Barroso. E os argumentos expostos exclusivamente lá no meu blog constituem a base desse documento, que expõe não apenas a interferência indevida do Supremo em assuntos do Parlamento, como também as omissões, contradições e obscuridades do voto de Barroso. Eu fiquei muito contente de ter feito o meu trabalho e vou explicar aqui para vocês qual é essa base. O presidente da Câmara, nas suas informações, e diz que aplicou o artigo 19 da Lei 1079, que alude a uma comissão especial eleita para emissão de parecer sobre o processo de impeachment. Então esse é o trecho da Lei de 1950, a única específica sobre o impeachment, na qual se baseou o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para tomar decisões que depois foram anuladas pelo STF. Diz a lei: recebida a denúncia, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita, da qual participem, observada a respectiva proporção, representantes de todos os partidos para opinar sobre a mesma. A Câmara entendeu que, se a comissão especial do impeachment é eleita, cabe à Câmara seguir o trecho do regimento interno da Câmara dos Deputados, que prevê a forma de realização das eleições dentro da Casa. E esse trecho, que é o artigo 188, inciso 3 do regimento, prevê que todas as eleições sejam realizadas por escrutínio secreto, que é a votação secreta, exatamente como foi na sessão para a eleição dos membros da Comissão Especial do Impeachment. Essa sessão que foi anulada pelo STF, principalmente porque Barroso, durante a sessão plenária, omitiu o trecho do regimento que incluiria a Comissão Especial do Impeachment entre os casos de eleição realizada por escrutínio secreto. Lembra dessa omissão? Ficou famosa na internet. Vamos ver de novo. A votação por escrutínio secreto far-se-á pelo sistema eletrônico, nos termos do artigo precedente, apurando-se apenas os nomes dos votantes e o resultado final nos seguintes casos. 3. Para a eleição do presidente e demais membros da mesa diretora, do presidente e vice-presidente de comissões permanentes e temporárias, dos membros da Câmara que irão compor a Comissão Representativa do Congresso Nacional e dos 2 cidadãos que irão integrar o Conselho da República. Eu não vislumbro esta exceção como sendo uma exceção de voto secreto. Pois é, esse foi um dos maiores flagrantes de malandragem de 2015 e só por isso o Barroso mesmo já deveria sofrer um processo de impeachment, porque induziu os outros ministros a erro, principalmente o Teori Zavascki, que num primeiro momento estava confrontando Barroso com o texto do regimento, mas ficou atrapalhado e acabou dizendo que ele tinha razão, depois da interrupção que ele fez, né? Porque depois o Barroso alegou que ele foi interrompido pelo Teori Zavascki, mas se você vir de novo aí esse vídeo, você vai ver que ele já está comentando outra coisa quando o Teori Zavascki diz que ele tem razão. Eu não vislumbro esta exceção como sendo uma exceção de voto secreto. Ministro atrapalhado, porque esses ministros ganham muito dinheiro, né, mas não sabem nada das leis que estão em jogo na sessão plenária. Então, o Barroso, no voto final dele por escrito, ele menciona esse e nas demais eleições, só que menciona numa notinha de rodapé em que ele chama isso de menção genérica e dizendo que essa menção que permita um voto sigiloso em toda e qualquer eleição é patentemente inconstitucional. De onde ele tirou isso não se sabe, até porque, como muito bem argumentaram os advogados da Câmara, essa e nas demais eleições são apenas 3 eleições. A escolha dos representantes da Câmara, dos deputados que integrarão o CNMP e o CNJ, a escolha de ministro do TCU e a própria escolha dos membros da Comissão Especial do Impeachment. Nenhuma outra. Quer dizer, são apenas 3 os casos de eleições na Câmara, além das hipóteses previstas expressamente, o que significa dizer, nas palavras dos advogados, que a expressão demais eleições não é de tamanha generalidade a ensejar o seu afastamento, como erroneamente entendeu o voto vencedor, talvez por desconhecer os trabalhos da Câmara dos Deputados e o seu regimento interno. Então, recapitulando, a lei do impeachment de 1950 fala em comissão especial eleita que remete para o regimento interno na parte de eleições.
o Barroso o que fez? Omitiu um trecho do regimento que legitima a decisão tomada pela Câmara, falou de uma inconstitucionalidade que não existe e no voto por escrito ele desconsiderou a literalidade do texto, porque quando você fala e as demais eleições, você está se referindo a todas. Se eu falo o meu dedo polegar, o meu dedo indicador e os demais dedos da minha mão direita, eu estou falando de todos os dedos da minha mão direita. Quer dizer, ele está invalidando a língua portuguesa. E aí, para continuar nesse processo de invalidação da língua, o que ele faz? Eleita pode ter dois sentidos: sujeita à votação, ou pode ter o sentido de escolhida, comissão especial escolhida. Eu até fui ao Aurélio hoje pela manhã. A primeira acepção de eleita é escolhida, não é votada. Portanto, esta é uma acepção possível. Quer dizer, o Barroso fez um esforço enorme para reduzir o significado da palavra eleita na lei do impeachment. Mas se o legislador não usou as palavras escolhida, indicada, formada, composta, reunida, estabelecida ou mesmo nenhuma palavra, é evidente que a palavra eleita pressupõe uma eleição. E é isso que os advogados da Câmara vão argumentar. Eles mostram que Barroso desconsiderou que eleger não se confunde com indicar, com indicação, e que o dicionário jurídico mais apropriado para essas discussões jurídicas do que o Aurélio apresenta como significado para a eleição a expressão sufrágio, que significa o direito de votar e de ser votado. Não há dúvida possível, eles dizem, se a lei fala em comissão eleita, é de eleição de que se cuida e não de indicação. Eles ainda passam lições clássicas para educar o Barroso e para mostrar que todas as palavras contidas na lei são lei e todas têm força obrigatória. Nenhum conteúdo da norma legal pode ser esquecido, ignorado ou tido como sem efeito, sem importância ou supérfluo. A lei não contém palavras inúteis, só é adequada à interpretação que encontrar um significado útil e efetivo para cada expressão contida na norma. O Barroso não faz isso, porque o Barroso ignora a literalidade do texto. Ele quer subtrair significados e determinar à Câmara dos Deputados qual trecho do regimento que ela deve usar de acordo com aquela lei. A lei, claro que ele esvaziou de sentido depois de esvaziar de sentido o trecho do regimento da Câmara ao qual ela remete. E tudo isso para quê? Tudo isso para descartar a lei do impeachment e usar em seu lugar o artigo 58 da Constituição de 1988, que o Barroso vai dizer que não recepcionou a lei do impeachment naquele ponto. Quer dizer, ele superou a lei do impeachment nesse ponto. Mas eu vou mostrar quais são as malandragens do Barroso nisso e aquilo que ele omite. 58, parágrafo 1º, delega a forma de constituição das comissões ao regimento interno da Casa Legislativa e garante a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares. Portanto, o artigo 58, parágrafo 1º, diz que a constituição das comissões será regida pelo regimento interno e que tem que observar a proporcionalidade. Vou interromper o Barroso só para deixar bem claro. O artigo 58 da Constituição diz: o Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento, quer dizer, no regimento da Câmara dos Deputados. Então, o artigo constitucional dá autoridade ao regimento para que constitua as comissões permanentes e temporárias de acordo com o que ele diz. Temos o regimento interno, que diz: os líderes designarão os representantes dos partidos e blocos parlamentares nas comissões. Textualmente, na verdade, o artigo 33 do Regimento da Câmara diz que os membros da comissão temporária serão designados pelo presidente por indicação dos líderes de cada partido. Mas ok. Agora que vem o detalhe que meu blog foi o único a apontar nos últimos meses e a Câmara usou como argumento base dos embargos de declaração. A comissão especial do impeachment, ela não se enquadra em nenhuma hipótese expressa no regimento sobre as comissões temporárias. Ela não é uma das comissões temporárias descritas no regimento. Elas são comissões muito específicas. Existem 3 tipos delas, as especiais, de inquérito e externas. E as únicas comissões especiais temporárias, assim chamadas pelo regimento interno da Câmara dos Deputados, são aquelas constituídas para dar parecer sobre proposta de emenda à Constituição e projeto de código e proposições que versarem matéria de competência de mais de 3 comissões. Quer dizer, em nenhuma delas, permanentes ou temporárias, enquadra-se a comissão do impeachment, como dizem os advogados, e depois mostram qual é o regramento próprio para a comissão do impeachment no regimento da Câmara, mas isso é outro assunto. Quer dizer, não existe lá no final do artigo 33 e 34 a expressão "e nas demais comissões".
Isso existe lá no artigo 188 que o Barroso descartou, aquele que falava "e nas demais eleições". Estava lá escrito, mas o Barroso omitiu no voto oral e considerou genérico demais no voto escrito numa notinha de rodapé. Aí agora aqui ele acrescenta um negócio que não existe. Então escreve os advogados da Câmara: é oportuno o registro de que só o fato de a Comissão Especial do Impeachment ser temporária do ponto de vista do prazo de seu funcionamento não implica dizer, por óbvio, que se trata de uma comissão temporária na perspectiva do regimento interno da Câmara dos Deputados e que por isso deveriam ser aplicadas as regras referentes a essas comissões. A equiparação dessas comissões, insista-se, apenas porque são temporárias, não tem o menor sentido, muito menos amparo jurídico, uma vez indiscutível que as comissões temporárias previstas no regimento, artigo 33, não são apenas exemplificativas, mas taxativas. Quer dizer, elas não estão lá apenas como exemplos, elas são aquelas mesmo, ao contrário do que aconteceu lá no artigo 188. Então, resumindo o que o Barroso fez, ele deixou de aplicar os dispositivos regimentais que tratam justamente de comissão eleita, optando equivocadamente por aplicar analogicamente dispositivos gerais e genéricos que dizem respeito a comissões específicas distintas completamente da Comissão Especial do Impeachment. E por que o Barroso fez isso? Vamos lembrar como se deram as eleições realizadas na Câmara e anuladas pelo STF com base no voto dele. Havia duas chapas. Uma era a chapa governista, composta por membros indicados para a Comissão Especial do Impeachment pelos líderes de cada partido. Esse é o pessoal que apoia Dilma Rousseff contra o impeachment. Então se formou uma chapa avulsa, uma chapa concorrente com essa chapa governista, que era formada por membros em geral da oposição, mas respeitando-se a proporcionalidade de cada partido, só que não eram membros indicados pelos líderes partidários. Pois bem, Barroso foi e usou um dispositivo do regimento que fala que os membros de determinadas comissões serão indicados pelos líderes do partido. Com isso, ele quer anular aquela eleição, anular a chapa avulsa, anular a votação secreta. O que acontece é que as comissões que o regimento indica não são a Comissão Especial do Impeachment. Então, ela não é regrada por aquele artigo do regimento que o Barroso está ousando determinar que a Câmara utilize, afrontando o Poder Legislativo. Os eminentes deputados aqui presentes sabem muito bem que a candidatura avulsa é da cultura daquela casa. Não há como negar. Para todas as eleições para composição de mesa diretiva, de comissões, se ela é eletiva, ela é passível de ter candidatos avulsos, que internamente no seu partido vão a disputar com o outro do seu mesmo partido, muitas vezes. E às vezes ganham, como eu citei aqui Inocêncio Oliveira, que ganhou por diversas vezes no seu partido do candidato oficial do partido que era apresentado para disputar. Nós vamos entrar nesse tema estritamente interna corporis. Com a devida vênia, pelo menos neste caso aqui, das candidaturas avulsas, vamos respeitar a tradição da Casa Legislativa. Pois é, o ministro Dias Toffoli teve uma sessão memorável naquele dia, pregando a não interferência do Poder Judiciário no Poder Legislativo e se atendo ao texto da lei, ao contrário de Barroso, como fica claro nesse confronto entre eles agora. Ministro Toffoli, posso só fazer uma observação que eu acho que é relevante o que Vossa Excelência está suscitando? Quer dizer, eu acho que essa disputa com candidaturas alternativas deve ser intrapartidária e não levada ao plenário. Mas eu estou dizendo quando exatamente... se trate de órgão dirigente do plenário, eu estou dizendo que é da tradição da casa. Então, portanto, não é uma visão autoritária. Eu acho que deve e pode haver disputa. Só acho que a disputa dentro do partido não pode ser arbitrada pelo plenário. Mas onde na Constituição que ela é proibida? A pergunta que eu faço, ministro Barroso, onde na Constituição ela está proibida? Em lugar nenhum da Constituição ela está proibida, mas o Barroso se acha a própria Constituição, o que é a opinião dele, para ele é o texto da lei. Sendo que a lei do impeachment fala em comissão especial eleita. É a comissão que é eleita, não é o indicado de cada partido que é eleito numa eleição interna do partido. Quer dizer, ele esvazia a lei de sentido para depois dar o entendimento que ele acha legal. Tem mais, os advogados da Câmara ainda chamaram a atenção para um dado muito importante.
Foi dito que, no caso Collor, a escolha dos integrantes da comissão especial teria sido pelos respectivos líderes partidários e que o plenário teria apenas ratificado essa escolha por votação simbólica. Por esse motivo, em observância ao princípio da segurança jurídica, são as premissas do Barroso, entendeu-se que o mesmo deveria ocorrer no processo atual de impeachment. De fato, no caso Collor, houve chapa única. Todavia, esse fato não implica concluir de forma alguma que foi vedada a existência de chapa avulsa. Onde na Constituição ela está proibida? Onde na Constituição ela está proibida? Naquela época, como sabido, havia um consenso diferente do que existe hoje, mas isso não significa dizer, muito menos concluir, que naquela época foi afastada a possibilidade de disputa. Não há como se extrair conclusão jurídica alguma de um único fato isolado. Não houve, isso sim, interessados em comporem chapa avulsa, diferentemente do que ocorre hoje, cujo momento político é extremamente delicado com várias correntes divergentes. Assim, corrigida essa premissa, deve ser afastado do voto o fundamento de que no caso Collor não houve chapa avulsa e que por essa razão também não deveria haver nesse caso por segurança jurídica. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não houve chapa avulsa naquela época, não por vedação, mas sim por falta de interessados, o que é bem diferente. Se tiver uma comissão formada só do partido A, todos os integrantes, e vier um mandado de segurança aqui, nós temos exatamente o 58, parágrafo 1º, que diz que tem que respeitar a proporcionalidade na formação das comissões. Aí nós podemos glosar, e a jurisprudência nossa é nesse sentido. Agora já foi trazido aqui a eleição de Luiz Eduardo Magalhães, em 1995, em mandado de segurança. E essa corte já disse que a única coisa que pode ser glosada aqui é a proporcionalidade. Candidatura avulsa, não. Exatamente. Então vem o Dias Toffoli com o texto da lei, com a jurisprudência, mostrando que a candidatura avulsa não deve ser mexida pelo Supremo. Aí vem o Barroso com a minha posição. Não, mas a minha posição... Candidatura avulsa... Não, mas a minha posição... Candidatura avulsa interna corporis, e já tem jurisprudência da corte nesse sentido. Mas só para deixar... Eu já entendi, respeito... A minha posição é... O representante do partido A tem que ser escolhido em disputa interna dentro do partido A e não escolhido heteronomamente de fora para dentro pelo plenário. Essa é a minha posição. Essa é a minha posição. Aí a gente vai estar descumprindo a lei. A lei fala em eleição. A Constituição eleição delega ao livre. regimento. O que a Constituição amarra é a proporcionalidade da representação partidária. É que, supervenientemente, a lei, a Constituição delegou ao regimento interno. A lei é de 50, o regimento interno é recente, e a lei fala em eleição, a meu ver, no sentido de escolhida e não por votação. Bom, se começarmos a qualificar o sentido das palavras, fala de eleição. É o primeiro sentido do dicionário Aurélio da palavra eleita. O dicionário Aurélio agora é do dicionário jurídico. E isso foi o ministro Gilmar Mendes debochando merecidamente de Barroso por suprimir o sentido da palavra eleita na lei específica do impeachment. Agora, não sei se vocês repararam, mas o Barroso está utilizando aqui como argumento que a Constituição delega autoridade ao regimento interno da Câmara. A Constituição delegou ao regimento interno. Se ao menos um desses ministros tivesse lido o regimento na íntegra, poderia desmascarar o Barroso na hora, porque ele está usando uma premissa falsa, baseada numa analogia forçada de um artigo do regimento que não se aplica à Comissão Especial do Impeachment, para defender a minha posição. Mas a minha posição... Candidatura avulsa. Não, mas a minha posição... Candidatura avulsa. A minha posição é... Essa é a minha posição. Essa é a minha posição. Posição que não está escrita em nenhuma lei, é claro, Mas o que acontece? Os ministros que confrontaram Barroso se limitaram a confrontar a interferência no poder legislativo, sem examinar no detalhe o artigo do regimento ao qual ele estava remetendo a sua argumentação. E aí eles teriam desmascarado Barroso mais facilmente, porque tem que ir lá no detalhe, tem que mostrar que aquilo não faz sentido. Dizer se pode ou não pode ter candidatura avulsa, se as indicações têm que ser do líder partidário ou do presidente de partido, isso não são matérias que têm base constitucional e nós estamos aqui numa arguição de descumprimento de preceito constitucional. Que preceito fundamental, de preceito fundamental? Que preceito fundamental é este? Que dá ensejo a nós glosarmos candidaturas avulsas internas num Congresso Nacional. Ela é da cultura da casa. Nós estamos interferindo numa posição absolutamente interna corporis da Câmara dos Deputados. Eu não dou esse passo. Eu respeito as atividades e as competências internas corporis de todos os poderes. Procuro respeitar e respeito. Nós deliberarmos aqui que não pode ter um deputado, nós estamos tolhendo
Nós estamos tolhendo a representação popular, nós estamos tolhendo a soberania popular, ministro Gilmar, mas não poder, porque qualquer um dos 513 deputados pode ser candidato. O que a Constituição determina é que tem que respeitar nas composições de comissões a proporcionalidade. Nós estamos tirando de um deputado o poder legítimo dele de se colocar aos seus pares como candidato, numa eleição interna, que a Lei 1079 fala que é eleição. Então vai ter deputado de primeira classe e deputado de segunda classe. Isso é muito grave, presidente. Vossa Excelência é um presidente de poder. É muito grave. Nós estamos interferindo na liberdade de qualquer um dos deputados se apresentarem como candidatos a esta comissão. Olha, não, ministro... Eu reitero, isso é de uma gravidade muito imensa, de uma gravidade imensa. É uma interferência no outro poder a mais não poder. É a minha ótica com a devida vênia. Resumindo, é um golpe e o golpe foi de fato consolidado pelo STF. Os advogados da Câmara citaram esse trecho memorável do ministro Dias Toffoli e escreveram assim em seguida, encerrando o item sobre a candidatura avulsa. Por tudo isso, suplica a Câmara dos Deputados para, uma vez afastada a apontada contradição e corrigida a premissa em que se baseou a decisão, acolha os embargos de declaração com efeitos modificativos, a fim de que seja revista essa questão quanto à impossibilidade de haver eleição, disputa com possibilidade de chapa avulsa, propriamente dita para a composição da comissão especial do impeachment. Mas é como eu disse lá no começo, o STF vai precisar de mais malandragens ainda para manter o golpe, porque além da enorme quantidade de contradições, omissões e obscuridades apontadas pelos advogados da Câmara, eles apontaram também todos os problemas criados pelas consequências lógicas da decisão do Supremo, que praticamente inviabilizam o funcionamento da Câmara em uma série de procedimentos. Ninguém sabe mais o que fazer por causa do voto do Barroso. E olha que nem deu tempo de falar nesse vídeo sobre a decisão do Supremo de dar ao Senado Federal o poder de rejeitar a instauração do processo de impeachment, mesmo depois de ser aprovado por 2/3 da Câmara. Tá lá, os advogados da Câmara falam da premissa equivocada, da omissão e da obscuridade, mas isso vocês têm que ver no link que está disponível no meu blog. Para completar, é bom lembrar que o Barroso recebeu ministros do governo Dilma dias antes da sessão em que ele deu esse voto escandaloso. É claro que ele argumentou que recebeu também deputados da oposição, que nada disso afeta a parcialidade dele, a gente finge que acredita. O site Jurídico J perguntou então a Barroso se ele acha boa essa prática. Barroso disse que acha que é ruim e tal, mas ele faz, né? Então o site perguntou, o senhor não poderia simplesmente dizer que não recebe mais? E o Barroso, eu até poderia, mas acho que essa deve ser uma decisão institucional. Caso contrário, parece uma descortesia minha com os parlamentares, os ministros de Estado e advogados. Descortesia é com o povo brasileiro. Essa promiscuidade política de ministro do Supremo com ministro de governo é um absurdo com o povo, assim como desrespeito à Constituição. Mas desde quando o STF está preocupado com isso? A propósito, cada ministro do Supremo recebe mais de 50 mil reais de remuneração bruta. Isso é dinheiro vindo dos pagadores de impostos, tá? Isso sem contar os benefícios todos que eles recebem. Auxílio alimentação, auxílio moradia, assistência médica, 10 seguranças cada um. E ainda deu no Globo que o STF ia comprar carros de 155 mil reais cada para os ministros. Já tinha uma frota de 8 carros, agora seriam mais 4, um total de 12. O STF, só em 2014, custou a todos nós brasileiros 480 milhões de reais. Resumindo, enquanto o país está em crise, os ministros estão lá no bem bom e a maioria deles enterrando a democracia.